Bom, a última das grades que a gente consegue gerar é o Joint Grid. E o Joint Grid, ele vai ser também um gráfico muito popular, que o objetivo dele é apenas avaliar duas variáveis. Só que ele vai avaliar duas variáveis com um grau de informação adicional. O que ele vai fazer? Primeiro, o Joint Grid ele é parecido com o Pair Grid no sentido de que ele tem também um Joint Plot. Então eu posso vir aqui e trocar por Joint Plot. Eu não vou fazer aqui o Ring Index, porque diferente do Pair Plot, aqui eu falo explicitamente, eu quero uma variável x no aluno por docente. E aqui eu vou trocar para esse cara aqui. E no y eu quero o IDEB. E agora, no aluno... no aluno por docente... No aluno por docente. E agora, quando eu for... O que faltou? IDEB como variável y. Eu acho que faltou eu colocar aqui um data. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu gráfico. O que a gente consegue ver? No centro, ele colocou um scatter plot da minha variável x pela minha variável y. Mas ele adicionou aqui dois gráficos nos meus eixos. No x, ele adicionou o histograma do no aluno por docente. E no y, ele adicionou o histograma, que está orientado de maneira diferente, do IDEB. Então a ideia do Joint Grid é gerar o gráfico de relacionamento de variáveis, mas também gerar o gráfico de distribuição das variáveis nos meus eixos marginais aqui. E o Joint Plot, ele é um gráfico que, como muitos outros, a gente já viu, a gente pode colocar um RUE, por exemplo, aqui, TP dependência, e enxergar o Joint Plot aberto por múltiplos gráficos. E aqui, de novo, veja que ele muda qual que é o tipo de histograma que está sendo aplicado, que é o histograma mais adequado para eu plotar várias distribuições ao mesmo tempo. E o que é interessante do Joint Plot é que eu também consigo alterar qual que é o tipo de gráfico que eu quero gerar. Por exemplo, eu vim aqui colocar um kind igual a hex, ou hexadecimal, né? Você vai ver que ele vai mudar o nosso scatter plot, que é o modelo tradicional, para colocar aqueles hexágonos, né, com a distribuição de pontos, que a gente já viu, por exemplo, no caso do Matplotlib, quando a gente tinha essa opção de plotar dessa maneira. Eu também consigo vir aqui e no momento de avaliar o relacionamento entre variáveis, trocar por hex por reg. E aí ele vai fazer um gráfico de regressão em cima do meu relacionamento de variáveis. Então você vê aqui a linhazinha azul com a regressão linear que foi aplicado. Então, o Joint Plot, ele me dá essa visão de relacionamento entre variáveis que eu consigo ainda mudar qual que é o tipo de histograma que eu quero gerar no centro. Um dos mais interessantes é trocar de hex aqui para KDE. E aí olhar isso aqui como curvas de nível. Só que como demora muito para gerar, eu não vou colocar aqui. Mas vocês podem testar vocês mesmos. E como todos os outros, na verdade, grids que a gente tem também um objeto aqui chamado Joint Grid. E aí aqui eu vou tirar o kind. E o Joint Grid, ele gera justamente os meus eixos que eu preciso plotar aqui. Então ele gerou o eixo X, o meu eixo principal, né? E ele gerou aqui os meus dois eixos, onde eu deveria plotar as minhas distribuições. E aí, de novo, a parte interessante do Joint Grid é que eu vou conseguir, né, combinar esse cara, ou mapear os data frames que foram gerados com um tipo de plot que eu gostaria de fazer. Aqui, no caso, a sintaxe é um pouquinho diferente, né? Porque eu vou igualar isso aqui a G, e aí eu vou colocar g.plot, e aqui eu vou mapear quais são os plots que eu quero fazer. Então eu vou colocar aqui sns.regplot, e aí o regplot, o primeiro parâmetro do meu plot aqui, ele está falando, olha, isso aqui é o que vai aparecer no centro. E aí em cada uma das margens, eu vou colocar aqui, por exemplo, um boxplot. E agora o que ele vai fazer ele vai gerar a minha regressão, mas nas margens ele trocou aquele nosso histograma por um boxplot, né? E o Joint Grid, ele é tão flexível
quanto os outros, no sentido de que eu posso alterar bem como ele funciona. Então eu posso aqui gerar um joint grid, um objeto qualquer. Daí eu vou selecionar os meus dados, que vai ser esses filtros aqui. Então veja que o joint grid eu não estou, nesse primeiro momento, associando dados a ele. Daí o que eu vou fazer? Eu vou falar que o valor do x e do y são o seguinte. São o no aluno por docente, esse é o valor do x, e o valor do y é o IDEB. Daí o que eu vou fazer? Eu vou plotar um scatter plot, colocando os valores de x e os valores de y, que essa foi uma sintaxe que a gente não viu, mas que o Seaborn também aceita. Ao invés de eu passar o nome da coluna para um gráfico, eu posso literalmente passar os valores da coluna. E aí eu vou editar um pouco esse gráfico, que aí vocês já vão ver quais vão ser os resultados de eu fazer isso. Então vou colocar aqui line width igual a 1.5. E aqui, diferente do que a gente já viu, eu vou passar um eixo, e esse eixo vai ser o j.axisJoint. Então, o meu gráfico G, ele cria alguns atributos que são os eixos específicos. Então ele está falando que ele tem um eixo joint, um eixo marginal x e um eixo marginal y. Então o que eu posso fazer é selecionar o meu gráfico e falar, olha, no eixo em que eles deveriam plotar juntos, eu vou passar ele como parâmetro para gerar o meu scatter plot. Depois eu vou passar aqui e fazer um histograma, um hist plot, do valor x, colocar fill igual a false, com line width igual a 2, e eu vou passar o meu axis margem x. E agora, no meu outro eixo, que é o eixo y, eu vou passar aqui o valor de y, vou tirar o valor de fill, e eu vou passar o valor marginal y. Só que agora eu vou trocar o histplot por KDE plot. E agora, quando eu executar isso aqui, você vai ver que eu tenho 3 gráficos diferentes dos meus padrões do Joint Grid. Um para um scatter plot modificado aqui no centro, um hist plot para o eixo X e um KDE plot para o eixo Y. Então eu consigo customizar totalmente quais são os gráficos que eu quero gerar em cada um dos eixos.